Amigos queridos, é com muita alegria em nossos corações que, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, iniciamos as reflexões desta manhã, buscando Jesus em nossos corações, para que a manifestação do seu amor se faça em favor de todos nós, através dos espíritos amigos responsáveis por este trabalho. Que estes espíritos honrados, servidores incansáveis da sua seara, Senhor, encontrem em nossos corações as vibrações felizes, para que possam manifestar os seus pensamentos, através das intuições de que tanto somos necessitados. Nossos sentimentos se voltam nesta hora, Senhor, para os nossos irmãos em humanidade, para que seja esse momento um momento de acordar a nossa consciência dos torpores da ilusão do mundo. Que sejam estes os chamamentos para a renovação íntima de cada um de nós. Que sejam esses tempos de arrependimento e renovação dos nossos sentimentos. E que juntos, Senhor, possamos ser uns pelos outros, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, nós estamos refletindo sobre o perdão das ofensas. O item 15 diz assim: sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que fosse realmente ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenastes a coisa por represálias? E que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Então, amigos queridos, há dias o Evangelho de Jesus e as obras complementares à doutrina espírita têm nos mostrado que não existem vítimas, que a dificuldade com o perdão é um prazer que temos com a vingança. É um prazer de estarmos atrelados aos nossos desafetos, aos nossos adversários e aos nossos inimigos de uma forma mórbida e que nos escraviza o pensamento. E passamos então a sentir vibrações muito deletérias, vibrações doentes, que nos afetam profundamente. Ao longo dos séculos, estas vibrações doentes que armazenamos pela ausência do perdão, como sentimos que estamos ausentes do perdão? Quando fazemos questão de nos sentir vitimizados, quando queremos revidar, quando não aceitamos aquelas pessoas como sendo uma aproximação que a espiritualidade fez, porque a reconciliação espontânea ainda não é presente em nós. E nós vamos precisar então da injunção reencarnatória para que a convivência com o esquecimento do passado possa renovar esses vínculos e estimular em nós sentimentos novos. Essa é a lei divina.
Mas Emmanuel tem uma lição no Encontro Marcado que vai falar bastante sobre a nossa mágoa, a nossa vingança e a necessidade, né, ou ausência do perdão. E a gente vai demorar bem o nosso pensamento nessas questões, que diz assim: é sempre fácil encastelar-nos na mágoa contra aqueles que interpretamos como sendo nossos ofensores. Interpretamos, eles podem não ser. Porque a palavra adversário não quer dizer inimizade. É apenas alguém que professa pontos de vista diferentes do nosso e lutam por isso. Os nossos inimigos são aqueles a quem agredimos muitíssimo, ofendemos, humilhamos. Os nossos desafetos são aqueles que foram afetos íntimos e queridos ao nosso coração. E como a lei é do amor, estaremos com eles sempre. Não é às vezes, não é em algum lugar e não é por enquanto. Estaremos com eles sempre, porque a lei é do amor. E quando nós sentirmos na nossa alma que a lei do amor nos constrange a amar aqueles que nos são confiados, nós vamos ceder a essa rudeza de achar que nós podemos protelar, adiar, transferir, fugir de responsabilidades que estão relacionadas ao perdão. Nós temos falado todos os dias que o grande mal que acomete a humanidade é a ausência do perdão. Entre pessoas, entre países, entre comunidades, entre coletividades, etnias. Essa forma agressiva de defender um ponto de vista que não representa a verdade enquanto leis de Deus, nos faz criarmos desafetos e inimigos. Porque nós, de uma forma míope da verdade, queremos que aquele ponto de vista autoritariamente represente a verdade, quando a verdade só são as leis de Deus. E Emmanuel diz assim: é fácil encastelar-nos na mágoa contra aqueles que interpretamos como sendo nossos ofensores, porque os melindres pessoais dispõem de capas multiformes para cobertar-nos o egoísmo. O melindre ele tem camadas, né? Do coitadinho, do sofredor, né? Do que recebe a ação do mal de todos, que não é compreendido. E nesta capa ele esconde o egoísmo de não querer se modificar. Porque não tem nada mais espetacular para a gente vencer o egoísmo do que nos colocar com pessoas desafiadoras no relacionamento. Porque eu terei que sair de mim mesma, né? Eu terei que apagar a minha agudeza de personalidade, eu preciso renunciar aos meus prazeres mórbidos. Então, isso é que tira a gente do egoísmo. Se estamos, porém, atentos à recomendação de Jesus, que nos solicita a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, quando que nós estamos a caminho com os nossos desafetos, adversários, inimigos? No processo da reencarnação, no tempo desta existência. Porque no mundo espiritual nós nos separamos, muitas vezes porque temos outros vetores atrativos. E mesmo que estejamos juntos, não há muito que ser feito em termos de progresso no estágio evolutivo que nós nos encontramos. Então o tempo é agora, a hora é hoje, sem adiar os nossos compromissos, enquanto estamos a caminho com eles. É forçoso alistar não apenas os males que partiram deles para nós. Então nós vamos alistar quais são os males que partiram deles para nós, mas igualmente, numa outra lista, aqueles outros que partiram de nós para eles. E é muito importante nós identificarmos o mal
que parte de mim para o outro. Temos falado isso seguidas vezes. Quando nós começamos a avaliar com uma certa lucidez o mal que eu recebo e o mal que eu pratico, formam um circuito. Esses dois espíritos estão no circuito. Ora um é algoz, ora outro é a vítima. Ora um é algoz, ora outro é a vítima. Como que vai romper esse circuito fechado de emoções doentes? Como isso vai ser possível para o espírito? Quem da dupla estiver mais pronto para se perceber, entrar-nos nas suas culpas, que vão gerar remorsos inconfessáveis, que vão desacomodando o espírito daquele mal-estar, que vão gerando os tormentos íntimos, e que a par dos tormentos íntimos, ele vai conquistando um nível de lucidez da verdade e ações constantes no bem, este está mais pronto para se reconciliar. Porque este está reconhecendo os males que lhe atormentam e está disposto a fazer transformações profundas através do que nós chamamos de arrependimento. Então, observar a gênese dos fatos que motivaram o desentendimento e positivar o tamanho da nossa participação na desarmonia da situação. Esse é um processo que começa a entrar no perdão. Estudar-lhes com sinceridade as atitudes para conosco e verificar se a dureza de coração é mais insistente de nosso lado. Porque às vezes a pessoa quer nos perdoar, aceita que a perdoemos, mas a dureza dos nossos corações nos faz apegados naquela nódoa da mágoa que nós não queremos abrir mão. Pesquisar o nosso próprio caráter, se não seremos nós, em verdade, os turrões inveterados, incapazes de qualquer reconsideração de caminho em favor da reorganização da paz. E concluindo, diz Emmanuel, em nos referindo a qualquer assunto de antagonismo ou desafeto, qualquer assunto, tenhamos a precisa coragem de comparecer diante de nossa própria consciência, visitar a nossa consciência, indagando de nós mesmos, em que grau de culpa nos encontramos, nas incompatibilidades de nós para com as pessoas, e orando pelos que nos perseguem ou caluniam segundo os preceitos de Jesus, oremos também por nós, a fim de que sejamos esclarecidos em nosso próprio favor, de maneira a não construirmos na estrada alheia em pedra de tropeço ou em veículo do mal. Reconciliar-se com os nossos desafetos é nesse tempo, é nesta hora e será para sempre que estaremos juntos pela lei do amor. Nós estamos estudando esse tema do perdão porque quando nós falamos essa palavra, às vezes, investigando a nossa intimidade, nós vamos dizer para nós mesmos, não, esse não é um tema importante para mim, porque olhando a minha vida como um todo, como um complexo de dias, de meses, de anos, não tem alguém que eu realmente necessite de perdoar. Então, aparentemente, esse tema não toca a minha intimidade. Mas, quando nós olhamos para uma lagoa, ela pode ser
completa com água com as gotas da chuva. 3, 4, 10 anos, ou às vezes numa única chuva. Então, às vezes, nós trazemos inúmeras mágoas dentro de nós. O nosso poço está cheio e ele foi enchendo de gota a gota, da gota de uma pessoa, da gota de outra pessoa, da gota de uma situação, da gota de outra situação. E às vezes o poço se encheu de uma vez com uma grande desavença com alguém. Então, é necessário que nós possamos compreender que indistintamente todos nós temos armazenado em nós ressentimentos. E que às vezes não percebemos. Mas estas vibrações que foram armazenadas na memória, elas estão ali, interferindo no nosso dia a dia, na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar. E daí a importância de realmente nós aprendermos o mecanismo de não nos ofendermos com o mal que há no outro. Não combater o mal que há no outro com o mal que há em mim. Interromper esse círculo. Então, vamos entender uma coisa muito importante. Quando nós não temos essa noção, quando não estudamos temas tão importantes como esse, nós vamos nos acostumando, sem perceber, com esse mal-estar que o desentendimento, que a mágoa, que o melindre, que o ressentimento causa em nossa intimidade. Então vamos pensar assim, uma pessoa que não tem tolerância à pimenta, então ela começa com aquela pimenta biquinho que é 0 de ardor. Depois ela passa por uma pimenta um pouco mais, com uma pungência maior. E depois para uma outra, e depois para uma outra, e depois para uma outra. E depois de um tempo, ela come aquela pimenta mexicana com uma tranquilidade absoluta. Enquanto que se uma pessoa que não está habituada a isso, se colocar um garfo com alimento com essa pimenta, vai ter um sofrimento profundo. Um mal-estar generalizado. O que nós estamos dizendo com isso? Ao longo de uma existência, de 2 existências, de milhares de existências, nós vamos nos acostumando a ser melindrosos. Nós vamos nos acostumando a ficar magoados. E nem vamos nos apercebendo ao longo do tempo que essa é uma característica da nossa personalidade, a ponto de, num determinado momento de uma existência para frente, nós considerarmos isso absolutamente normal, como é normal para alguém que se alimenta da pimenta mexicana. E na medida que nós vamos entendendo esse processo dentro de nós, na medida que nós vamos percebendo o quanto nos faz mal nos ressentirmos, mesmo que das pequenas coisas, na medida que nós vamos nos evangelizando, vai chegar um ponto que qualquer mal-estar nos derruba. Porque nós fomos nos dessensibilizando para esta situação de armazenar em nós tudo que não presta.
tudo que não é para nos compor. Conforme o espírito vai se evangelizando, ele pode cair de cama, ele pode ficar doente por uma palavra que ele proferiu inadequada. Aquilo pode arrasar com as fibras sutis da sua alma, porque ele se desacostumou do mal. Aí um mínimo mal pode trazer uma amidalite, uma dor de cabeça, um problema no estômago. Um mínimo, porque o espírito já não está mais naquela condição de aderir de maneira imperceptível a todo e qualquer mal. Então, essa analogia que nós estamos fazendo é para que nós possamos compreender que às vezes a gente diz assim: não, mas é uma gotinha só aqui nessa lagoa, são 2 gotinhas só, são 3, mas isso vai estabelecer no meu íntimo um modo operandi de ser que vai tornar absolutamente normal um estado ansioso, um estado de irritabilidade, um estado, muitas vezes, de tristeza, de inconformação, que é fruto dessas circunstâncias que nós vamos carreando para dentro de nós sem nos apercebermos. Mas aí chega um dia que o espírito não quer mais viver assim, de maneira inconsciente, todo o tempo todo, reagindo a determinadas circunstâncias e situações, sem perceber o grande mal que está sendo armazenado no seu campo mental. E que lá na frente, ou aqui mesmo, ou hoje, ou amanhã, vai trazer uma repercussão nefasta, que vai repercutir no espírito, no perispírito e no corpo. Então vamos perguntar para nós qual é o nosso estado. Porque uma coisa é sensibilidade, outra coisa é suscetibilidade. Então, quando que nós somos suscetíveis a tudo? Ninguém pode olhar para nós que a gente se irrita. Ninguém pode fazer nada que a gente se melindra. Ninguém pode trazer nenhum conteúdo destrambelhado que nós ficamos magoados. Isso chama suscetibilidade, porque a suscetibilidade é quando a lagoa já não aguenta mais gotinha nenhuma. Então, ele fica na flor da pele, suscetibilidade. E o que é a sensibilidade? A lagoa esvaziou. Eu fui esvaziando essa forma de interagir de maneira perniciosa com o mundo. A lagoa esvaziou. Agora, uma gotinha eu já ressinto. Uma gota. Então, uma gota já me causa um alerta. Uma gota de ácido emanada por mim mesmo já faz com que eu perceba que não deveria seguir por aquele caminho. Então, a sensibilidade é quando o espírito já está vivendo o Evangelho. E o que nos sensibiliza, o que nos faz com que fiquemos sensíveis, deixa de ser o que o outro faz comigo, para tornar o que eu faço com o outro. Aí eu sensível. Eu sou uma pessoa sensível e não suscetível. Sensível é quando eu faço a mínima coisa de ruim para você, eu já passo mal. Eu sou sensível ao mal que eu produzo e não suscetível ao mal que você me faz.
esse tema do perdão, ele é relevante para todos nós. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas por que eu preciso estudar isso se eu não tenho nada contra alguém? Porque aparentemente não temos. Mas ao longo de uma existência, fomos criando entre as pessoas que convivem conosco, familiares, amigos, parentes, naqueles ambientes de trabalho, indisposições, fruto dessa suscetibilidade, que fez com que ao longo de uma existência não tivéssemos amigos verdadeiros. Porque ficamos numa posição de nos proteger uns dos outros. Eu tenho que criar uma máscara, eu tenho que criar uma capa, eu tenho que fazer alguma coisa para me proteger do mundo, porque não sei lidar com isso. E a única forma que nós temos chama Evangelho. As lições imorredouras trazidas por Jesus, que exemplificou para todos nós como fazer. Então, com isso vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus e a Deus nosso Pai que nos ampare. Jesus, divino amigo das nossas vidas, eis-nos aqui, Senhor, desejosos de aprender a viver de acordo com as leis divinas, que nos ensinam a nos tornar espíritos melhores, dispostos ao bem e à verdade. 1000 vezes obrigado, Senhor, pelos teus exemplos vivos, que chegam até nós, nos convidando à renovação de nós mesmos. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa que nos encontramos em Seu nome, em que interrompemos as nossas atividades para orar, para nos ligar ao Seu coração amoroso, Senhor, para nos conectarmos com a própria consciência e conscientes vivermos de acordo com as Tuas lições, nos tornando espíritos mais lúcidos, mais amorosos, mais dispostos ao bem e à verdade. Aonde quer que exista dor, Senhor, que o Senhor nos convide a aplacá-la. Aonde houver dúvida, que o Senhor nos convide ao esclarecimento. Para que onde quer que nos encontremos, possamos nos tornar úteis a todos aqueles que nos cercam. Nesta hora abençoada, nós te rogamos, Senhor, amparo e proteção, saúde e bom ânimo para todos os nossos irmãos registrados nos nossos cadernos de vibração. Que possamos, Senhor, estender as nossas mãos e que esta equipe socorrista possa ir até eles, infundindo em seus espíritos esperança e bom ânimo e a saúde do corpo e do espírito. E nós outros, Senhor, rogamos pela nossa nação, pelo Brasil, Senhor, por todos os brasileiros, para que nós, onde quer que nos encontremos,
Sejamos espíritos honestos, operosos no bem, cumpridores dos nossos deveres, para que esta nação se transforme, Senhor, na pátria do Evangelho, onde cada brasileiro há de exemplificar as tuas lições de vida eterna. Abençoa, Senhor, a todos nós, todas as famílias da terra, e que o Senhor nos ampare, agora e sempre. Que assim seja.